Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma audição do Conversa de Sucesso. Tem um oferecimento de Viblin Advogados Associados, especializados em previdência na Avenida Carlos Gomes 111, Conjunto 502. É a nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, o Jorge Brum, Luciano Vargas e Cleiton Lopes, na produção Otto Bed, na gerência de jornalismo Rafael Sequim e na direção geral Claudinei Girotti. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Becker Sander. Ele é presidente da Sociedade Gaúcha de Gastroenterologia, é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 97, e o Dr. Guilherme fez residências médicas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em 2002 foi aprovado como especialista em gastroenterologia. Doutor Guilherme, bom dia, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Mendelska. Obrigado pelo convite. Vamos explicar, essa palavra é tão longa, o que é a gastroenterologia? Para o nosso ouvinte que está aí nos ouvindo, para o motorista de táxi, enfim, para as pessoas que não conhecem esse termo. Perfeito. A gastroenterologia, vou puxar um pouco o peixe para o meu assado também. Por favor, é a hora de assar o bicho aí. Ela é uma das especialidades mais importantes, na verdade, que cobre o maior número de órgãos, para começar, né? Nós na os gastroenterologistas cuidam do esôfago, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, do fígado, do pâncreas, das vias biliares e, hoje, considerado um oitavo órgão, a microbiota intestinal. Então, a saúde da microbiota intestinal, que essa que é fundamental para a saúde do corpo humano também. Então, nós cuidamos de 8 órgãos e com uma variedade de doenças e de sintomas também, nem sempre ligado a doenças, mas nós brincamos que é um normopata, alguém que não sente nada do aparelho digestivo, que eventualmente todo mundo vai ter uma azia, vai ter uma constipação, uma diarreia, mas quando esses sintomas são persistentes, precisa buscar um especialista para ajudar. O senhor já falou, mas antigamente se dizia o aparelho digestivo abrange todas essas especialidades que o senhor falou aí, todas esses fígado, até esôfago. Atualmente, mas não pegou, né? Mudou a nomenclatura, se chama aparelho digestório, mas não pegou, a gente continua chamando de aparelho digestivo. Para que mudar, né? Pois é. É apenas uma nomenclatura nova, alguma coisa, ou tem algo? Porque de repente aparece um novo órgão, mas não é o caso, né? O aparelho digestivo. Os linguistas inventam, deve ser alguma concordância em latim, daí o aparelho digestório seria o mais correto, mas não pegou, todo mundo fala aparelho digestivo. Poxa, né? Tem coisa que não pega, né? É mais ou menos como um bebê reborn, né? As pessoas vão se dar conta aí, mas tudo bem. Mas vamos falar. E nessa sua especialidade, aqui no Rio Grande do Sul, o senhor que tem contato aí pelo fato de ser da entidade, as doenças do aparelho digestivo, onde é que está a maior incidência? É no fígado, no rim, no esôfago, no pâncreas? Onde é que se nota maior intensidade? Atualmente, primeiro falando de maneira geral, somados, os cânceres do aparelho digestivo são a principal causa de morte em Porto Alegre. Exatamente. Então, de maneira geral, tem grande importância. Dentro deles, o cólon, né, câncer de cólon tem se destacado, que é um dos cânceres que mais tem crescido e que, na verdade, precisa, dentro desse mês de maio que nós estamos, que é o mês de conscientização das doenças do aparelho digestivo, porque o câncer de cólon tem prevenção. Então, sempre que tem essa fatalidade, a gente fica, né, duplamente penalizado pela perda do paciente, porque era prevenível. Então, hoje, todas as pessoas acima dos 45 anos, eu brinco para marcar bem na memória, é a revisão dos 45 mil quilômetros. A pessoa, independente de ter sintomas, ela precisa fazer uma revisão com gastroenterologista, porque as doenças do aparelho digestivo, na maior parte, elas são preveníveis. Então, aos 45 mil, independente de ter sintomas ou não, né, aos 45 anos, nós temos que fazer uma revisão, e é uma revisão bem espaçada. O gastro não é aquele médico que vai ficar, que quem não sente nada tem que ir toda hora. Mas, assim, pelo menos uma vez a cada 10 anos é necessário. Importante. E qual é o exame que se faz para fazer a prevenção? Qual é o exame mais... Certo, assim, o melhor
é a colonoscopia, né, para fazer a prevenção do câncer de cólon, porque a colonoscopia preenche todos os postulados de um bom exame preventivo. Ele pega as lesões ainda assintomáticas e pré-malignas, quando ainda não são câncer. Então, a própria colonoscopia pode retirar essas lesões, pólipos, lesões planas com displasia. Nós já identificamos visualmente e fazemos a remoção. Então, não chega nem a ser câncer. A gente faz essa retirada precoce. Alternativamente, temos a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que deve ser feito anualmente, e o sangue oculto nas fezes, dando positivo, o paciente é encaminhado para uma colonoscopia. Então, alternativamente, não tendo recurso, não tendo disponibilidade do exame, o sangue oculto nas fezes é um bom exame, mas quando der positivo, ele vai necessitar fazer uma colonoscopia. Esse é o exame mais adequado para quem quer fazer a prevenção? A colonoscopia é o melhor exame para quem quer fazer o exame preventivo. Ele também não vai ser feito toda hora, vai ser a partir do primeiro exame, que deve ser feito aos 45 anos. Para homens e mulheres também, porque os outros cânceres, o Outubro Rosa é voltado ao público feminino, o Novembro Azul para o masculino, mas aqui nós estamos falando de homens e mulheres de 45 anos. Claro. Vão fazer o exame e a partir do resultado do primeiro exame vai se estabelecer a frequência que precisa repetir. Vai ser em média de 5 a 10 anos depois, vai ter que fazer de novo. Então é um exame bem espaçado, mas altamente eficiente para prevenir o câncer. Há 2 anos eu fiz colonoscopia e endoscopia, o que eu queria que o senhor falasse agora sobre a endoscopia. Certo. A endoscopia, no Rio Grande do Sul, nós temos uma incidência que vem decaindo de câncer do estômago, né? Então, é um exame que não está recomendado preventivamente para todas as pessoas, e sim quando tem sintomas. Outros locais do mundo, principalmente por alguma, não sabe por quê, mas toda a costa do Pacífico, do Japão ao Chile, tem uma alta incidência de câncer de estômago. Então, nesses países que estão no mesmo Arco do Fogo, lá que a gente aprende dos vulcões, tem alta incidência de câncer de estômago. Então, nessas regiões faz prevenção primária sem ter sintomas, né? Mesmo pessoa sem sentir nada. No Japão existem ônibus para fazer endoscopia, a incidência é muito alta. Talvez pelo peixe cru, não sabe. Mas o fato é que aqui no Rio Grande do Sul, muitas vezes se acompanha da colonoscopia, porque o paciente já vai fazer a sedação, né? Claro, como tu fizeste. Foi o meu caso. E muitas outras vezes porque tem algum sintoma. Mas o importante mesmo do paciente assintomático, independente de qualquer coisa, é a colonoscopia. Esse é o mais completo. Esse é o mais necessário. Tá. O senhor falou em câncer no estômago. Essa definição é mais abrangente? Pega todo o aparelho digestivo ou é um câncer especial, o câncer no estômago? Não, o câncer gástrico, né, que o câncer no estômago realmente já foi o mais frequente, mas é próprio do estômago. Ele já foi o mais frequente em épocas em que a conservação da comida era mais feita na base do sal, como na época do charque. Então, até hoje, as carnes ultraprocessadas, carnes conservadas no sal, salame, linguiça, elas vão formar nitritos e isso é cancerígeno, né? Não é altamente cancerígeno, mas ele aumenta a incidência de câncer de estômago. Hoje em dia, com a refrigeração dos alimentos, esse câncer vem diminuindo. Ele ainda é importante, mas o câncer de cólon ficou muito maior, muito mais importante. Não se sabe bem por quê. O senhor falou aí esses alimentos processados. Não é recomendável, por exemplo, então, comer muita linguiça, muito salame italiano. Eu estou falando como leigo, assim, mas como você falou Com certeza, as carnes ultraprocessadas ou carnes processadas, né? A carne vermelha, existem vários debates se ela faz bem ou não, mas a carne vermelha in natura, aquela fresca, né? Que seja congelada, mas ela foi conservada só com a refrigeração, ela não é tão problemática. O problema mesmo são as carnes ultraprocessadas, aquelas que vêm em pacote, que até fica fora da refrigeração. Sim, um caso, os embutidos. Exato, os embutidos. Então, no caso dos embutidos de carne vermelha, realmente a gente tem que evitar excesso, né? A gente
costuma não proibir nada, faz parte da cultura, principalmente da região serrana, mas nós não recomendamos excesso, que seja uma alimentação diária, que seja baseada nisso. Como todo excesso, né? Qualquer coisa, né? Mas nesse caso é interessante. Eu já tinha lido bastante sobre esses alimentos processados. Há já digamos assim, quase uma filosofia, uma ideologia a respeito do alimento processado, né? Ninguém é contra, mas por favor, controle-se. Seria, né? Até teve um estudo nosso, né, meu e da minha aluna de doutorado, que doutora Gilmara Maine, que no ano passado nós publicamos no American Journal of Gastroenterology. É uma meta-análise com mais de 100 mil pessoas. A junção de vários estudos já tinham sido publicados. Nós fizemos o cálculo matemático do resultado desses outros estudos. E chegamos à conclusão que alimentos ultraprocessados, a primeira vez que se demonstrou matematicamente que alimentos ultraprocessados causam câncer de estômago e de cólon. Claro que já era uma suposição forte, mas o estudo foi o nosso, que mostrou que realmente alimentos ultraprocessados causam câncer no aparelho digestivo. Quais são os alimentos ultraprocessados? É aqueles que na própria fábrica entrou produtos de outras fábricas, vamos dizer assim. Já teve pelo menos 2 etapas de industrialização. Por exemplo, gordura hidrogenada. Então, são aqueles alimentos normalmente empacotados, né? E que normalmente também não tem nem muito cara de comida, né? A gente não consegue nem identificar do que é feito direito. Mas isso é o alimento ultraprocessado. A gente tem que voltar a comer, e eu sou fã da alimentação in natura, que é comer alimentos frescos, de preferência 5 vezes por dia, verduras, frutas ou legumes. Então, ter fruta no café da manhã, ter fruta nos lanches, salada no almoço, salada na janta ou fruta na janta. Então, a gente tem que voltar a comer e confiar na comida. Porque se a gente comer de forma bem diversificada, comer alimentos in natura, nós vamos estar comendo todas as proteínas, todas as vitaminas, todos os sais minerais. Também sou contra a suplementação sem necessidade, sem se ter uma evidência de carência vitamínica. A pessoa já saiu tomando vitamina e já se mostrou nos Estados Unidos que não faz diferença ficar tomando vitamina a rodo. Então a gente tem que voltar a confiar na alimentação. Pois é, porque de repente vira uma moda, até talvez forçado muito pela publicidade, a quantidade de suplementos que tem aí e que são coisas milagrosas. Recentemente foi proibido um agora aí pela Anvisa, exatamente, e estava inundando as redes de televisão aí como suplemento que curava tudo. Dor de cabeça, unha encravada, dor nas costas, coluna. É possível isso, essa concentração de suplementos para você? Olha, eu faço um paralelo que na década de 80 foi a febre das fórmulas infantis, né? Acho que tu deve lembrar que para a criança ser saudável tinha que tomar fórmula, porque o leite da mãe, a propaganda era que o leite da mãe era aguado. Então, para ficar bonitinha, redondinha, a criança tinha que tomar fórmula infantil. Hoje em dia quase ninguém acredita que isso já aconteceu, mas na década de 80 era isso. Eu lembro, sim. 85% das crianças tomavam fórmula infantil. E aí veio a campanha de que o leite materno não tem nada melhor que o leite materno. Imagina, como é que pode ter, né? Exatamente. É a natureza pura. A natureza, feito milhões de anos, né? Para chegar naquela fórmula. E aí, hoje, eu faço um paralelo no adulto. Os adultos estão passando pelo mesmo que se passou em 1980, dependente de fórmulas, de suplementos, de vitaminas. Né? E a gente tem que voltar a confiar na alimentação, que é o mais saudável que existe, porque, além de tudo, ainda que não faça mal, ou se fizer, talvez, porque a gente nunca tem certeza do que tem dentro desses suplementos, no mínimo a pessoa vai estar deixando de comer fibras, comer outras coisas estão nos alimentos in natura. Então, a gente tem que voltar a comer comida. Essa é a mensagem aí, porque está uma febre, começou, né, depois da pandemia do Covid, aumentou muito
a ânsia por comer, né, por tomar vitaminas, Claro, porque na época, enfim, diversas vitaminas eram apregoadas como preventivos e tal, e isso permaneceu. Posso chutar que mais de 50% da população hoje toma suplementos, e isso não tem embasamento científico. E se vê a insistência da publicidade em torno desses suplementos, né? Tem um aí, esses dias eu estava vendo, não foi na internet até que eu vi, estava no YouTube, aí interrompeu ali eram 7 tipos de vitaminas, vamos dizer assim, e aí ele dizia, agora é tudo num só aqui, essas 7, agora ele deu um tapa assim, livrou todos os 7 componentes, ele colocou cada um num vidro, e agora é só nesse aqui, 7 por 1, uma coisa assim. Isso pode acontecer, doutor? Eu faço a provocação para quem tá duvidando, quem acha que não é o caminho. Pergunte, se tiver um octogenário, mas de preferência um nonagenário na família. Se tiver alguém com 90 anos na família, pergunta se ele tomou vitamina ao longo da vida. Então, o nonagenário é clássico, ele usualmente come comidas saudáveis, comeu a vida toda comida simples, e sem frescura. E é preciso ter esse cuidado também nesse momento que nós estamos aí no mês de maio, que é o mês da conscientização da saúde digestiva. Está em conscientização da saúde digestiva. Nada mais apropriado, né, do que se fazer um alerta. Cuidado com esses suplementos aí milagrosos, né? Eu acho que além de ser um dispêndio financeiro, mas como eu disse, a pessoa vai estar deixando de comer fibras, vitaminas e todos os outros, né, que a gente não sabe nem exatamente o que, mas que tem dentro das frutas e que faz bem. Porque estatisticamente, se alguém quer viver bastante, viver bem, ficar, né, retardar o envelhecimento, tem todos os antioxidantes das frutas. A gente tem que comer coisas in natura. Está aí o mamão, o abacate, a laranja, né? Meu Deus do céu, eu estava vendo esses dias. Eu falo que é uma alimentação saudável, tu já falaste também, que é a diversificação. Compra pelo menos, né, quando for no supermercado, tem que comprar pelo menos 40 alimentos diferentes. Então vai na área de frutas, verduras, e tem que levar pelo menos 10 a 15. E a gente tem que se diversificar. Até por causa, né, dos agrotóxicos, né, que é um lado ruim, mas que se a gente tiver com uma alimentação bem diversificada, a gente nunca vai estar altamente contaminado por nada. Né? Então a gente tem que diversificar. A diversificação termina sendo um escudo contra esses pequenos invasores aí do teu organismo. Você tem uma guarda, uma defesa muito seletiva, né? Que, verdade, sem dúvida. Então, isso aí está na natureza, né? Nas frutas, não nada mais saudável, né? E no envelhecimento tem uma analogia que se faz no envelhecimento, que é em tudo no corpo a gente perde diversificação. Então a microbiota intestinal fica menos diversificada, e isso porque que as pessoas também começam a ficar muito focadas em uma rotina, né? E acabam com o passar da idade sendo menos diversificada. Então a gente tem que reverter isso. Quando todo mundo está preocupado em envelhecer com saúde, com uma boa estética também, e isso é importante, manter a alimentação diversificada e o mais natural possível. Então, eu estou vendo aqui, estou lendo aqui uma ficha técnica aqui. E as hepatites B e C? Como é que se pode controlar? Como é que se pode você mesmo fiscalizar o seu organismo para evitar isso? De repente você não sabe, eu estou com hepatite B, hepatite C. Isso é uma ótima pergunta. As hepatites, cada uma tem uma característica, né? Apesar de serem letrinhas, essas letrinhas elas significam muita coisa, elas são completamente diferentes uma da outra. Por exemplo, a hepatite A, ela é de transmissão fecal-oral, ou seja, é água contaminada. Então, a pessoa pegou, ela causa hepatite aguda, mas não cronifica. Né? Mas nessa hepatite aguda pode ser bem grave e existe vacina. Então a hepatite A também é importante, tá? Já no calendário
brasileiro de vacinação, mas quem tem um pouco mais de idade provavelmente não pegou essa fase, então pode buscar se vacinar contra a hepatite A. Em qualquer idade. A vacina pode ser feita a qualquer idade. É que as crianças já fazem, eu não sei precisar agora de cabeça, mas já faz uns 30 anos que os nascidos já automaticamente receberam. Essa vacina. Quem está acima de uma idade não recebeu e pode buscar, tem qualquer clínica ou posto de saúde. A hepatite B, ela é de transmissão já sanguínea, né? Ela passa por contato com sangue e contato sexual também. Então, é uma hepatite que a mãe passa para os filhos também, se não fizer cuidado. Então, se a mãe tem hepatite B crônica, pode passar para os filhos. No Oriente, lá na China, isso era endêmico, porque tinha muitas mães, né, a população muito positiva, passava muito para os filhos e isso ia se perpetuando. Hoje, com o tratamento, nós temos como fazer prevenção e as gestantes, dentro do pré-natal, fazem pesquisa de hepatite B e se estiver positivo, nós fazemos prevenção para não passar para os filhos. A importância também do pré-natal, por isso e por vários outros motivos, né? Mas por todas essas coisas que a gente pode cuidar na gestação. E hoje ela vem decaindo muito por causa desse cuidado. Mas ainda, para a prevenção da hepatite B, a gente recomenda evitar compartilhamento de qualquer coisa que tenha sangue. Agulhas, seringas, todo mundo sabe, né, para usuários de drogas, mas... Aí pode-se incluir o vírus do HIV? Também do HIV e da hepatite C. Nesse ponto elas são similares. A hepatite B e a C, elas transmitem por essa rota. Mas a gente também fala para as pessoas evitarem compartilhamento, né, de material para cuidar das unhas e manicures. Então, cada mulher leve o seu. A maior parte de hoje dos salões de beleza já tem local para esterilizar, mas o ideal mesmo, e não pode confiar 100% que esteja adequado, é que a mulher tenha o seu kit e leve para manicure, né? Para não ser compartilhado nos salões. E a hepatite C, a principal causa eram as transfusões. Então, já desde 1992, todo o sangue é testado. E a incidência de hepatite C, a prevalência, quanto que tem na população, baixou muito. Hoje, ela é mais frequente ainda em pessoas acima de 60 anos, que pegaram aquela fase em que ainda se faziam transfusões sem testar. Então, toda pessoa acima de 60 anos que nunca testou para hepatite C, é interessante que teste, né? Porque o tratamento hoje é muito eficaz e muito rápido. Já foi bem complicado, o tratamento de 1 ano, com muitos parefeitos. Hoje o tratamento de hepatite C é feito 3 meses com um comprimido 1 vez por dia. É muito fácil o tratamento e quase sem efeitos colaterais. Ao constatar, faz o exame e constata, olha, você é portador da hepatite C. Aí pode fazer um tratamento de 3 meses, é dado pelo SUS, e ele é muito fácil e tem pouquíssimos efeitos colaterais. É tomar um comprimido 1 vez por dia por 3 meses que vai erradicar o vírus. E doutor, e o consumo abusivo de álcool? Que danos traz para o aparelho digestivo? O álcool ele tem vários danos, né? A gente... se tem dúvida na literatura da dose segura, né? Considerando que ele é uma substância química, da dose segura, seja uma dose por dia, que seria uma cerveja, um uísque, né? E sem poder concentrar, né? Então não vou tomar o mês todo, vou concentrar num dia, não. Isso seria... Mas os estudos para mortalidade e para envelhecimento, a dose segura provavelmente, a melhor dose, digamos assim, é 0. Provavelmente seja 0. Mas um pouquinho causa poucos danos. Mas aquela história também do cardiovascular, de que teria que tomar álcool todo dia, uma pequena dose de vinho no almoço para fazer bem, isso também já caiu por terra. Importante isso aí que o senhor está dizendo. Um álcool ainda né, recreativo,
não estou aqui para proibir, dizer que ninguém deve tomar, mas ele deve ser moderado e nunca sendo tomado com esse objetivo de saúde, porque isso realmente já caiu por terra. Claro, não tome o vinho como um elixir da longevidade. Isso, elixir no almoço ali, realmente, que as pessoas tinham esse conceito, precisava tomar um copo de vinho. Sempre se usou isso aí. É muito comum na nossa Serra Gaúcha. Não, olha, tomar um copo de vinho. Exato, isso aí também já... Então, assim, se é para o melhor para a saúde, eu não tomar nada, mas uma pequena dose, assim, não teria problema. Outra coisa que pode afetar no aparelho de tabagismo. O tabagismo hoje a gente... Olha, tem umas coisas que não dá para acreditar e que tem a gente que fuma ainda. Quase, da tua brincadeira, quase não dá para acreditar nessa história de boneca reborn. Eu acho que o tabagismo está quase na mesma linha de que toda informação hoje, com toda a carteira de cigarro, tendo uma figura de gente doente, que realmente tabagismo é a principal causa de quase todas as doenças. Já foi substituído, foi substituído pela obesidade hoje. A obesidade é a doença maior, que mais está relacionado com todas as outras causas de morte, né? Porque a obesidade está relacionada com diabetes, com hipertensão, com AVC, até com demência e com quase todos os tipos de câncer também, câncer de mama e os próprios do aparelho digestivo, de cólon, pâncreas. Então o tabagismo não dá nem para falar, mas é bom não esquecer. Mas ainda tem, né, quase 10% da população de tabagista. Mas caiu muito, né? Caiu foi muito, impressionante. Felizmente, né? Felizmente o caso brasileiro aí de luta antitabágica é um sucesso, né? Hoje, deu muito certo mesmo essa campanha antitabagista. Fora que a pessoa fica também sem preparo físico, questão recreativa e, por último, o cheiro, né? O pessoal fica fedendo cigarro, né? Tem isso ainda. Mas eu acho que, pelo menos, essa aí está relativamente controlada. Agora, o que a gente tem que falar é de obesidade. Obesidade realmente é o problema mais crescente. Se estima que em 2030, não é 2050, daqui a 5 anos, que a obesidade vai ser relacionada a 54% de todo o custo do atendimento à saúde, porque ela está associada com quase tudo que mais gera hospitalização, né? Então, é o que a gente precisa prevenir hoje. E aí caímos na alimentação, né? Também, na alimentação. Aquela conversa inicial, estamos fechando aqui com a obesidade. Relacionado diretamente, né? A má alimentação, né? Diretamente a má alimentação com alimentos ultraprocessados, que na verdade eles são feitos para ser altamente palatáveis, fáceis e baratos também, o que acaba, a gente não pode esquecer que às vezes a comida in natura hoje ela é mais cara, mas é um investimento na própria saúde, né? Do que comer um pacote, comer alguma coisa que é feito para ser hiper palatável, para dar vontade de comer mais e mais. E a gastro, para fechar, oferece soluções também para a obesidade. Nós temos o balão intragástrico, nós temos a sutura endoscópica que está sendo aprovada agora no Conselho Federal de Medicina. Então, são técnicas endoscópicas que ajudam a perder peso. Fora os medicamentos que estão por aí também, a alternativa não falta. Hoje também só fica obeso quem quer. Quem quiser tratar a obesidade, eu vou me dedicar a isso aí, tem solução. Tem solução. A gente sabe que tem pessoas que não vão conseguir, não é falta de... Assim, só com atividade e dieta e atividade física é o recomendado para se tentar para todo mundo, mas a gente sabe que tem um grupo de pessoas, de obesos, que não conseguem perder peso só com dieta e atividade física. Nesse caso, a gente tem mais uma ajuda, aí, mais uma força adicional para... junto, né, nunca deixar alimentação e atividade física é importante para todos, mas junto com a atividade física e alimentação, a gente tem técnicas endoscópicas aí que ajudam a perder peso também. Muito bom, chegamos ao final, muito bom conversar com o senhor, Dr. Guilherme Becker Sander, presidente da Sociedade de Sociedade
Porto Alegre, de gastroenterologia, né? Sociedade Gaúcha de Gaúcha, o G de Gaúcha, tem 2 Gs aqui, Exato. SGG. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Um bom final de semana para vocês e para os ouvintes. Muito obrigado. E o nosso programa encerra aqui em nome de Viblin Advogados Associados especializados em Previdência. Avenida Carlos Gomes 111, Conjunto 502. Segunda-feira esperamos vocês às 6 da manhã com o programa Agora. Bom domingo a todos, até lá.